Oi, hoje é a resenha do conto Uma Carta da Argentina, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Meu caro Guilherme, há anos e anos que não te escrevo, e foi por um quase acaso que obtive o teu endereço. Soube por acaso que era cônsul em Buenos Aires o Francisco Campos, que recordei que era teu primo. Mandei-lhe perguntar, sabendo que se dava muito contigo, a tua morada. Obtida, venho escrever-te. Assim começa uma carta da Argentina, que conta a história deste missivista, que a gente nem fica sabendo exatamente o nome dele durante toda essa breve narrativa. Mas, claro, dá para perceber que ele manda essa correspondência para seu amigo Guilherme, um amigo de infância, há muito tempo que eles se conhecem, mas na verdade há muito mais tempo eles não se veem, não se encontram, não se falam, ou seja, ambos não sabem da vida do outro. Mas a questão aqui é que esse tal missivista envia uma carta para Guilherme, exatamente sendo a primeira depois de muitos anos e literalmente a última, por um motivo bem simples. Na verdade, ele está para morrer. Puxa, uma notícia que assusta, né? Você fica tanto tempo sem mandar correspondência e depois já vai logo avisando, né? Logo de cara, olha, se acostuma porque eu vou morrer. Só que tem coisa pior ainda no conteúdo aqui desta carta. Por quê? Porque esse homem aqui que está para morrer, na verdade, ele é um condenado por um assassinato. Ele vai morrer porque, ó, vai pra forca. Mas eu paro de contar qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de ler esse conto aqui de Fernando Pessoa. Ou quase um conto. Já explico. Minha avaliação do texto. Bom, mais uma vez temos aqui outro texto do Fernando Pessoa dentro dessa coletânea aqui, que está incompleto. Pois é. Aliás, tirando o primeiro conto que a gente viu no começo do livro, todos os outros estão invariavelmente sem estarem terminados. Sim, falta muita coisa. E alguns, até se não me engano foi o da semana passada, eu até comentei, do jeito que estava, ele podia até ser considerado como até acabado. Talvez ideias não estivessem muito elaboradas ainda, mas a gente podia dizer que existia uma certa finalização naquele texto. Já esse aqui é uma coisa bem evidente que está faltando muita coisa a mais, ou seja, o Pessoa escreveu a primeira parte de uma história talvez um pouco longa e literalmente a gente fica sem saber como é que ela termina, ou pelo menos se inicia, porque na verdade terminar a gente já sabe como termina, né? O missivista aqui dessa carta vai morrer condenado à morte, mas como que ele chegou a esse ponto de ter sido condenado à morte, que realmente que a gente não vai saber. E agora tem uma questão, né? Eu preciso dar um pequeno spoiler a respeito desse conto, porque senão eu não tenho mais nada o que dizer a respeito dele. Sim, qual foi o motivo que esse cara foi condenado? Bom, ele matou um ente querido. Pois é, aí que está a questão desse conto. Por que que esse homem matou uma pessoa que ele gostava bastante? Que, claro, a pessoa que recebe a carta, o Guilherme, nem sabia que existia na vida do amigo. Pois é, algo bastante curioso, que faz com que a gente imagine muitas coisas, muitos desdobramentos dessa história. Ou seja, se o conto tivesse continuado até o fim, a gente também saberia a respeito desse, vamos colocar assim, um crime misterioso, um crime talvez não pensado. Porque uma coisa que esse missivista passa para seu amigo, meio que ele fica confirmando, né? Eu sei, você sabe que antigamente eu seria incapaz de cometer um crime de assassinato, mas eu mudei. Mas, e a gente fica curioso, tá, por que que ele mudou, né? Quais são as razões? Será que tem um motivo realmente desse tal crime? Pois é, a gente nunca vai saber porque o Fernando Pessoa nunca terminou de escrever esse conto. E sim, pelo tom desse texto, a gente pode imaginar que mais uma vez o Pessoa tentou emular Edgar Allan Poe. Com certeza, todo esse começo aqui desse conto, que a gente pode até considerar, antes de eu falar de Edgar Allan Poe, deixa eu dizer uma coisa, né? Esse texto aqui é curtinho, que parece mais uma introdução de um bom conto de suspense. Na verdade, ele tem uns probleminhas de talvez não estar muito lapidado. Tem umas certas reafirmações do personagem, aqui nessa carta que ele envia ao amigo, que parece uma coisa tipo, poxa, eu não acabei de ler isso aqui agora há pouco? Parece que o Fernando Pessoa escreveu essa primeira parte do texto, mas também não teve tempo de dar uma pequena limpada, tirar um pouquinho de gordura.
portanto, o texto fica um pouquinho repetitivo. Claro que a gente também pode pensar que, na verdade, é a personalidade desta pessoa, desse tal missivista, que realmente é assim mesmo, ele fica se reafirmando o tempo todo. Ou seja, na verdade a gente não tem certeza se tal mal escrito texto, em termos de um estar lapidado, ou então é a personalidade daquele protagonista ali da história. Mas, voltando ao Edgar Allan Poe, sim, pelo jeito, Fernando Pessoa admirava muito o autor americano e, portanto, queria emular muito o estilo lá do outro. E ele tenta, e vamos dizer assim, que ele consegue. Se a gente se lembrar do primeiro texto que a gente viu aqui dentro da coletânea, que aliás eu esqueci o título, deixa eu dar uma sapecada aqui para tentar corrigir a falha de memória. Tá cá, um jantar muito original. É um texto que está completo, não tem nada faltando, e ali a gente percebe realmente que ele já emulava bastante Edgar Allan Poe. Aliás, até demais, né? Ou talvez até não alcançando exatamente o que ele pretendia. Porque assim, quem já leu bastante Edgar Allan Poe sabe que o estilo narrativo lá do autor americano era muito fascinante e sabia prender o leitor com certeza. Um pouquinho emulado lá no primeiro texto e nesse segundo aqui também parcialmente, porque, de novo, por estar incompleto, a gente não sabe se ele conseguiu alcançar mais do que lá no primeiro texto. De qualquer forma, sim, ele sempre quis, pelo jeito, imitar Edgar Allan Poe. E eu digo imitação porque realmente, lendo aquele primeiro texto que está completo e esse aqui incompleto, a gente percebe que ele não cria nada diferente além do que o Poe sempre ofereceu pra gente. É uma espécie de imitação, sim, quase uma homenagem, talvez. E lembrando também, eu não tenho certeza se esses textos aqui realmente era a intenção do Fernando Pessoa publicá-los. Na verdade, são escritos que foram achados, se não me engano, depois do falecimento dele. Por causa disso, inclusive, muita coisa aqui está incompleta e muitos trechos estão literalmente sem saber exatamente qual era a palavra que estava lá escrito, porque estava tudo, acho que rasurado, os originais escritos à mão, com certeza. Ou então máquina datilográfica, sei lá, enfim, não importa. O que vale é que talvez, realmente, eu acho que o Fernando Pessoa não queria colocar esses textos aqui, realmente, dentro de um livro, digamos assim, ou publicar num jornal, sei lá, justamente porque estavam inacabadas. Mas na verdade o que vale dizer é que esse conto aqui promete bastante, pena que não dá para cumprir porque está incompleto. Enfim, para uma carta da Argentina eu atribuo apenas 3 asteriscos, mesmo gostando bastante desse começo, embora com aquela enrolação que eu já comentei, mas também eu não posso dar mais pontos por ela porque literalmente a gente não sabe para onde vai essa história, para onde ela iria, né? Acho que é isso. Enfim, já começou a melhorar um pouquinho aqui os textos dessa coletânea aqui de Fernando Pessoa, da sua prosa, que muita gente não conhece. Ainda estou esperando que os textos comecem a ficar um pouquinho mais completos do que estão agora, né? Esses fragmentos aqui meio que cansa um pouquinho e a gente até sabe que no fundo, vai dar em nada. Enfim, ainda estou na esperança que o conteúdo aqui ainda vai melhorar bastante e a gente vai conferir isso nas próximas quinta-feiras. Mas, com certeza, amanhã a gente retorna para aqui João Paulo Lahiri com suas histórias muito interessantes. Estou gostando bastante do que ela está oferecendo para a gente, essa autora indiana. E eu frisei bem porque já confundi que era uma autora africana. Não, é uma autora indiana. Aliás, descendente de indianos também. É americano, um pouco inglês, um pouco italiano, assim. Enfim, uma salada que ela faz. Mas, pelo menos, ela escreve muito bem. Isso que importa. Enquanto esse próximo vídeo dela não chega, vídeo resenha do próximo conto que ela escreveu, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!